Eu sou a Lívia Fernandes. E eu sou a Laila Tomanique. E você tá escutando Elas Lê! Não, eu preciso pedir desculpas. É verdade. Atrasamos, mas a gente vai jogar 2 livros esse mês. E sempre que atrasa, a culpa é minha. Então, me desculpem. Laila, começa aí. Olha, Lívia, eu te perdoo porque uma de nós tem que ter uma vida social, tá? Que seja você e não eu. Ai, perdão, é nóis. Bom, o livro de hoje é um livro bem diferente, que eu vi pouquíssimas pessoas na internet falando sobre. Só que, tipo, é o melhor livro do mundo. Eu quero declarar aqui, é o meu livro favorito da vida. Se tornou Désirée. Chocada. Da Anne... Como é o nome da gata? Selinco. Anne Mary Selinco. Também uma... Anne Marie? Não, ela era alemã, né? Bom, vamos chamar ela aqui de Anne Mary. Acho que fica bonitinho, né? Anne Mary. Então, o que acontece? Minha avó Vilma leu este livro em algum momento da vida dela. E quando a minha mãe era uma pequena garotinha de, sei lá, uns 13, 14, 15 anos, ela leu este livro, por indicação da minha avó, e se tornou um dos livros favoritos dela, assim. E aí ela ficou, tipo, a vida inteira querendo que eu lesse esse livro, até que recentemente ela falou, chega, você vai ler esse livro. Me deu de presente, e eu li, e realmente se tornou o meu livro favorito. E eu entendi por que a minha mãe falou que eu ia gostar. Porque esse livro é tudo que eu gosto. É romance, é uma história verdadeira, tem altos e baixos, é uma mulher que começa com... Perdão, me empolguei. É uma mulher, né, que começa com uma menina e uma molecotezinha de 14 anos. E ele vai até ela se tornar adulta. E, enfim, vamos começar. Vamos começar. Você que deu a indicação, né? É um livro ótimo mesmo, maravilhoso. E ele é denso, né? Ele tem 500 páginas. É um tijolão. E aí, nesse episódio vai ser um pouco mais longo. E aí a gente vai falar realmente como foi a passagem dos acontecimentos, até porque é baseado em história verídica, né? Então, o delicioso desse livro foi você ler as coisas e pesquisar e a história bater. E aí você, meu Deus, que loucura! Não sabia de nada disso, né? Então, essa foi uma parte bem gostosa de ler esse livro, né? Conhecer mais do nosso mundão. Porque realmente, coisas que eu nunca tinha entrado na minha cabeça, ou tido interesse de aprender, de repente eu me vi ali falando Viva la Revolution. Bom, quem é Anne Mary? Anne Mary é uma escritora alemã que nasceu 1º de setembro de 1914 em Viena, na Áustria, e faleceu no dia 28 de julho de 1986 em Copenhague, na Dinamarca. Ela estava na Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial e se refugiou na Dinamarca e depois na Suíça. Ela escreveu o primeiro livro em 1937, Eu Era Uma Garota Feia. Em 1939, ela escreveu Everything Will Be Better Tomorrow, que não tem tradução brasileira. E em 1943, Meu Marido Se Casa Hoje. E 1952, Désirée, que se tornou filme em 54 com Marlon Brando. Como é que é o nome dele? Brandon, não é? Marlon Brando como Napoleão. Mentira! Verdade. Não sabia. Será que eu consigo achar esse filme? Cara, eu não consegui. Não Mas vai que você acha. Tá. Bom, então vamos entrar nesse livro. Esse livro, na verdade, é sobre a história dessa Bernardine Eugénie Désirée Clary. Você mirou no francês e acertou no nordestino, mais ou menos. Bom, ela nasceu em Marselha, né, na França, filha de um produtor comerciante de seda.
Então, era uma família abastada, assim. Ela, então, foi criada numa família pré-revolução ali na França, burguesa e tudo mais. Porque eu fiquei me perguntando como que ela sempre estava no centro dos acontecimentos políticos, mesmo que ela, nem a família dela fosse no ramo político, né? Porque o pai dela era muito querido, né? Pelo que o que e me atendia passou, assim. a nobreza, também fazendo os Isso, vestidos, era o né? melhor fornecedor de seda, era o pai dela, de Paris, imagina, do berço, da moda, né? Então, assim... E aí a história começa meio que contando a infância dela sempre pelos olhos dela, né? Então a gente lê o livro inteiro, é um diário. E ela tinha uma irmã chamada Júlia. E então ali no começo a gente meio que entende qual é a dinâmica da família. E depois quando entra na segunda parte é quando ela conhece o Napoleão Bonaparte, né? Que na verdade ela conhece o irmão dele, que é o José Bonaparte. Mas meio que rola um flerte ali, mas no final ela leva ele pra casa e ele casa, na verdade, com a irmã dela, né? E ela e o Napoleão se conheceram naquela época e eles ficaram noivos, né? Assim, essa é a primeira parte que a gente... ela conheceu ele antes dele ser qualquer coisa. Então... Ela fez o Napoleão ser o Napoleão. Ele falava, eu vou dominar o mundo. E ela ria da cara dele. Não, ela dava uma risadinha, né? E falava assim, por que você está rindo? Você está duvidando? Não. É o primeiro amorzinho, assim, dos dois, assim. E ela era muito nova, né? Ela tinha 14 anos, sabe? E aí ela começa a bordar o guardanapo, né, do enxoval dela. Não, começou a sonhar. Sonhou grande e alto. E, inclusive, pra vocês terem uma noção... Quando ela conhece o Napoleão, ele se chamava Napoleone. Então. Porque a família era italiana e estava se refugiando ali na França. E depois, quando ele começa a empreitada política dele, que ele muda pra Napoleão. Pra ficar mais François. E quando no começo eu chamava ele de Napoleone, eu falei, cara, escreveram errado no livro. A louca, né? Bom, então, e aí acontece, ela fica noiva dele, né? E corta para ela aquela intuição feminina. Não, calma aí. Passam uns 2 anos, porque ele vai começar a conquistar a Itália, né? Ele começou a guerreiro, né? Ser guerreiro. E aí ele vai pra Paris e fala, tipo... Beijo e já volto, minha querida. Detalhe. Fui comprar cigarro. Ele vai com o dinheiro emprestado dela, tá? Ela tava guardando ali pra comprar, tipo, uma farda. E ele, me empresta essa grana aí. Já te devolvo. E vai. E essa grana foi. E ele vai. Junto com ele. E aí passa 2 anos e ela fala, já bordei o enxoval inteiro. Cadê? Preciso ver o que tá acontecendo, né? Ela, munida de força Da loba. Da La Loba. La Loba. Não, mas como que é o cargo dela? Não é ama. Que princesas tem? Não sei, amiga. Acompanhante, né? Tá. Ela vai pra Paris. E o que ela encontra, Lívia? Ela encontra uma festa de noivado de quem? Do De Napoleão. Quem? Com quem? Com a Josefina. Eu não sei falar o sobrenome da Josefina, mas ela era viúva, né, de um cara importante lá. Bauhaus. Ela já tinha 2 filhos. Já 2 filhos, já era uma mulher mais madura, né? E ela chega bem na hora em que eles anunciam. Mas como que ela chega nessa festa particular? Eu não lembro como ela chega, mas eu lembro como ela vai embora, né? Você não lembra como ela chega? Não lembro. Como que ela chega? Que então, ela chega lá na frente, vê que aí, tipo, ela não pode entrar porque as damas... Porque era uma casa de damas, Lembrei, né? Elas não podem entrar sozinhas, né? Isso. E ela, tava passando ali um cara, ela vira pro cara e fala, ei, entra comigo? Posso entrar com você? E ela entra acompanhada desse rapaz. E aí ela entra bem no momento que tá sendo anunciado o noivado e ela passa uma vergonha, hein, gente? Passa uma vergonha. Champanhe no pé ela dá um grito e sai correndo. Aquela cena de cinema, assim, ela sai correndo, desesperada. Na chuva, em Paris. E de repente ela tá na ponte. Ela vai se jogar do vou me matar. Mas uma mão segurando o braço dela. Braço forte do Estado.
Ai, revoluciona. Depois né? E aí, enfim, esse cara salva ela e ouve ela chorar as pitangas. Ele para com o chofer dele pra pegar ela. Não, eu falo assim, anda pra sempre, não vai parar enquanto ela não se acalmar, eu vou deixar a princesa em seu leito. Eu vou cuidar de você. Achei no máximo. Você lembra que ele pediu ela em casamento logo naquela... E falou... Eu vou me passa o seu endereço que amanhã eu vou vir te buscar. Me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar um zap que a gente vai casar. A gente vai casar. E ela, o quê? Você é louco, garoto? Me deixa em casa. E aí ela vai lá e chega em casa e chora as pitangas, mas não conta pra ninguém. Volta pra Marcela. Não conta pra ninguém que ela tinha ido pra Paris. De repente, chega lá o cunhado, lá, o irmão do... porque nesse meio tempo a irmã tá casada com o já Júlio, com o irmão, João. Isso. Não é João. José. Não, José Bonaparte. A Júlia e o José estão casados, né? Estão morando em Paris, são pessoas importantes e vão dar ali um jantar. Não, ele recebe uma carta de Napoleão avisando sobre o noivado e eles não sabem como falar pra Eugênie. E aí ela já sabia de tudo. Mas enfim, ela fez a plena. E aí eu acho que vida segue, né? A irmã dela vira princesa lá, porque o José vai subindo na alçada lá de poder, porque o irmão também vai ficando importante, né? E aí a irmã tem que viajar e ficou muito deprimida e foi levando a irmã junto, né? Até que eu acho que a cena que depois é importante, né? É que ela conheceu o futuro marido dela, que era o marechal da França, o João Batista Bernadotte, assim, tô falando bem portuguesado, né? E eles se casaram, mas eu adorei também como foi o reencontro, né? Esse reencontro foi maravilhoso. Eu não sei por que ele foi parar na casa deles. Não, então, porque ele era não era capitão que fala. Marechal. Era marechal, né? E aí ele tinha acabado de chegar ali em Paris, era uma pessoa importante. O José e a Julie vão dar um jantar pra receber ele. E a nossa querida Desirée... Imagina, nunca mais viu aquele cara da ponte na vida, né? Não sabia que aquele cara era... E ela tava assim, eu não vou nesse jantar. Eu tô com dor de cabeça. Eu não vou. Eu me recuso aí. No fim foi, mas aí, né? A irmã dela vai no quarto e fala, minha querida, tá todo mundo lá esperando você pra comer. Vamos descer, as pessoas estão com fome, sou mal educada. E aí chega lá, quem é o cara tão importante que tava todo mundo esperando? O cara da ponte. Gente, essa sério, cena... eu achei um charme, porque ele era o cara, tipo assim, só fodão, mas ele olhou pra ela, desmontou, né? Desmontou. E aí todo mundo querendo chamar a atenção dele, e ele lá no tipo, mas ele não falou pra ninguém. Eu também achei aquilo o máximo, no tipo assim, só ficava olhando, conversando com ela, assim, mas do tipo assim, você é a menina que tentou se matar na ponte. Mas ele não falou pra ninguém, e aí já meteu um casamento. Não foi no dia que foi, assim, no final do jantar, final ali, ó. Então vou tchau, casar obrigado, com ela. não, tchau, obrigado. Não, vou aproveitar aqui, eu queria pedir. Já que eu tô aqui, quero casar com ela. Como estava ela? O quê? Sim! E aí, gente, aí o livro começa. Já tava acontecendo, né? Eu achei, enfim, muitos acontecimentos também políticos, assim. Muito. Você vai parando, vai vendo os nomes, vai investigando, e são todas histórias reais, assim. E ela vai crescendo ali na burguesia, né? Ela chega até virar marechala, e depois ela vira até, tipo, muito importante, até que ela vira, de repente, uma princesa. Uma princesa, né? Ela, enfim, teve uma vida confortável lá em Paris, né? O marido dela também foi ficando cada vez mais importante, porque ele era muito bom estrategista na arte da guerra, ele era... Sei lá, ele era bem páreo ao Napoleão, né? No sentido de inteligência, estratégia, enfim. E aí eles foram crescendo juntos, né? Uma fofoca é que ela fica muito amiga da Josefina. Que é a mulher do Napoleão, né? E em um certo momento, até no período aí da Revolução, quando Napoleão tá ali pra ser caçado e morto e não sei o que lá, não sei o que, a Josefina se abriga com todos os filhos e as outras princesas na casa da Desirée. Mas isso depois... Isso é muito depois, lá na frente, quando o Napoleão, ele pede
ele pede o divórcio, né, da Josefina, né, e aí o Napoleão já tá numa fase que ele tá perdendo, né, tá perdendo, e os outros países estão avançando, então é mais pro final do livro, né, que eu dei essa adiantada aí, mas... Estão perdendo o poder, assim, e aí no final ela que abriga até a irmã, né? E ela que resolve esse conflito. Era sempre na hora de resolver as coisas, tipo, sei lá, tinham duas grandes potências em guerra, e aí alguém tinha que falar com o Napoleão, os caras despendiam até a casa dela. Oi, por favor, fale com o Napoleão por nós. Então, umas 2 vezes ela que decidiu o rumo da história da humanidade. Tipo, só de chegar e falar assim, toma, Napoleão. O que foi? Não, mandaram eu te entregar. Napoleão, você? Por que mandaram você entregar? Sei lá, cara, toma aí. Eu também não queria estar aqui. Mas eu tô. Mas eu gostei muito, assim, porque que a gente tá contando meio adiantado, porque acontece muita é muito detalhe. Coisa. Mas acontece muitos detalhes históricos sobre Paris, sobre a Europa, sobre a Itália. A Desirée casa com o Bernadotte numa cerimônia maravilhosa. E é bem detalhado, a narrativa. Isso. Ela tem uma vida muito boa. Os costumes, né, da época, de tipo assim, uma hora que ele vira pra ela e fala assim, meu, você precisa aprender a dançar, precisa aprender a se portar, precisa aprender a dar uma festa, precisa não sei o quê. E eu gosto porque ela, apesar de acatar, ela acata do jeito dela. Rebelde, né? Quando dá na telha, ela para de fazer isso, de fazer aquilo, e ela se envolve com a comunidade. Então, ela tem um filho lindo, maravilhoso, Oscar. que eu amo. Você ama que eu amo. Ai, gente, best, apegadíssima. Best da personagem. E é muito legal, porque a Desirée é uma mulher diferente, né? Porque quando junta ali aquela mulherada todas estão tipo, ai, como vai ser meu sapato? Ai, como vai ser não sei o quê. E a Desirée tá com outra cabeça, né? Quando dá ruim, todo mundo fica sem dinheiro e a burguesia tá caindo. A Desirée arregaça as mangas e fala, meu pai deixou uma loja pra mim, eu vou lá pegar o dinheiro da loja. Vai lá e trabalha, e atende os clientes. E vai cobrar os clientes. E as pessoas ficam meio chocadas, né? Como que a princesa está aqui trabalhando. E o marido dela, o Bernadotte, ele acaba sendo tão bom que ele vira herdeiro da Suécia. Né? Eu não sei se ele foi lá a combate. Então, essa parte histórica, ela é bem densa, ela né? É bem Aí densa. se você tiver muito interesse, você vai pegar e vai ler sobre cada guerra, cada historinha que ele fala lá, mas enfim. Eu foquei mais no romance, do tipo assim, ela cruza metade ali da Europa de charrete sobre chuva, sobre vento. Muito frio. Neve, pra ir atrás do Bernadotte, dormir de conchinha com ele, ver se ele tava bem, assim, né? ver se ele tava vivo. E aquela cena dela chegando depois, sei lá, ela ficou viajando séculos, né? Chegou lá, só queria tomar um banho e não tinha como tomar banho. Ai. Não existia. Não, a gente pode tentar pegar uma banheira, mas vai chegar daqui a 5 dias. E sabe o que é engraçado? Ninguém tomou banho aqui? Não. Ela não podia simplesmente tomar banho no banheiro dele. Né, porque não podia. Ele tinha uma banheira, mas ela não podia ir lá tomar banho. Eles eram casados, mas assim, não pega bem. É muito bizarro e como até eram esses costumes. Nesse episódio que ela acaba dormindo ali no quarto dele, depois ele fala que, tipo, isso não pode acontecer de novo, porque, né, tipo... E ela sempre foi muito irônica pra essas questões de pô, essa é o que a gente tem que fazer. E ela dá risada. Não sei se em algum momento teve a parte de que pra ela acessar o filho começou a ter umas como que fala? Umas burocracias, né? Você precisa bater, não sei o que. Ela falou assim, o dia que eu precisar ficar mandando recado pra falar com meu filho, né? Então ela sempre meio que cortou essas... tem um nome pra isso, né? Esse protocolo. Esse protocolo, então. E é muito legal, porque quando ela vai morar, né, de fato... Passa-se um tempão e ela vai morar lá nesse país que eu não lembro o nome, gente, desculpa, me perdoe, eu tava prestando atenção no romance. Não era Estocolmo? E aí ela vai sentar lá com a rainha e a rainha chega pra Nonella e fala, escuta aqui, minha filha, você acha que você pode
desse seu comportamento é inadequado. E o comportamento dela é inadequado, super adequado. E ela, enfim, não sabia dos costumes. E ela fala, não posso. E aí a rainha fala, não pode. E ela fala, então eu vou embora. E ela vai embora. Vai embora. E ela vai embora. E ela vai. E aí o marido, mas como... O que eu falo pra ele? Sei lá, fala que eu não me acostumei com frio. Bem... E assim, também achei uma questão muito forte, assim, ela ter deixado o filho, né? Querendo ou não, né? Querendo ou não, ela sabe? Muita força, sabe assim. Mas legal? É porque o filho era o herdeiro e ele não poderia sair daquele país. Ele era o futuro da humanidade dali, né? Sabe, nesse sentido? Ela não vai levar o filho embora. Mas ao mesmo tempo tem várias questões aí envolvidas, né? E o que eu vou falar, que assim, ela viu que ela não tava mais conseguindo educar o filho. E aí ela viu que, cara, faz tipo, sei lá, 5 dias que eu não consigo ver meu filho, eu tenho todo um protocolo pra seguir pra eu passar 5 minutos com o garoto. Vou ser melhor em Paris, que eu vou estar com a minha irmã. Eu tô sofrendo horrores aqui nesse lugar, né? Ela tava, tadinha. Não merecia. E aí foi. E também tem umas questões muito interessantes lá, né? Quando ela reencontra o César lá e tal, e ele fala assim, eu ofereci pro seu marido tal e uma princesa não sei da onde, né? E eu achei muito incrível a postura dela, né? Bom negócio, e aí? Não, mas ele não quis, não. Tudo bem. Nossa, mas ela fica depois. Quando a porta se fecha e ela tá sozinha, ela manda uma carta muito bem desaforada pro Bernadotte. Mas... Você acha que ele traiu ela? Eu não ponho a mão no fogo por homem. Né? Eu também não, também não. Sei lá. Nem mesmo. E é interessante o livro que a gente tem muita visão dela, né? A gente caminha com ela o tempo todo. O tempo inteiro. Então, assim, é uma história real, mas ao mesmo tempo não tem como a escritora saber de sentimentos profundos e, sabe, como ela escreve, da gente olhar para a figura real da história e falar assim, nossa, ela era desse jeito. Não, a escritora fez ela desse jeito, né? Então... o que fez com que a gente tivesse simpatia, assim, ela passa essa visão de muita personalidade, né? Uma mulher que, apesar de viver naquele meio em que as mulheres não tinham nenhuma voz, né? Elas eram só simplesmente carregadas pra lá e pra cá, você faz isso, faz aquilo. Não, a Desirée. E ela não, né? Ela sempre se posicionou. Então, eu acho que desde a história de qualquer ano da humanidade, teve sempre mulheres que se posicionaram. Esse livro mostra que o feminismo, ele é muito mais do que palavras e muito mais do que, tipo... Filosofia. Teoria e etc. Ele é a prática, ele é o dia a dia, ele é o arregaçar as mangas e fazer sem pensar, sem nomear, sem nada, só porque é o instinto, só porque é natural. Então eu gostei muito desse livro também por causa disso. E eu gosto do romance, gosto das cartas que ela escrevia. Mas tem pouco romance. Quando ele chega, depois, porque chega no final ali, fica aquele, ele tá vivo, ele tá morto. Ele tá vivo, ele tá morto. De novo. E aí... quando ele chega num cavalo branco. Mas são 560 páginas. Daí tem 3 páginas de romance. O resto que conta todo o conflito das guerras mundiais daquele período. Vários nomes e cargos e condes e etc. De muitas páginas, assim. Mortes. E aí, do nada, daí tem um romancezinho, assim. Mas o romancezinho também era tudo meio protocolar, né? Muito tipo assim, formal. em vez de falar assim, você é linda, do tipo assim, posso falar para você que a sua cutis é muito bonita? A sua beleza libera uma energia. Não, sabe o que é engraçado também? É que quando numa vez, assim, que ela vai entregar uma carta pra Napoleão e ela fala, essa é a última vez que eu vou lá ver Napoleão. E ela se arruma. E ela bota as violetas no decote e no cabelo. E ela vai jogando, assim, tipo... as violetas, tudo na sala do Napoleão. É muito bom. Por isso que é interessante a gente levantar essa questão do tipo assim, o livro, ele dá a entender que o Napoleão sempre foi meio apaixonadinho por ela, né? E que a vida se encarregou de que eles não ficassem juntos.
Mas a gente discutiu, assim, eu não sei se eu acredito nessa visão, até por conta de tudo que a gente falou, que é um diário, a gente só tá vendo pelo olhar dela, e também mais olhando por uma visão mais, assim, realista, a gente tá olhando o olhar da escritora, né? Sim. Mas eu não acredito, assim, que ele tenha sido apaixonado, assim. Ele tinha um carinho, um afeto por ela e pela família, assim, mas esse romance aí foi muito mais intenso entre ela e o marido dela mesmo, do que, de fato, o enredo que puxa, tipo assim, o amor da vida de Napoleão. Não. Quando você vai ler sobre ela, é essa frasezinha, né? Você fala assim, nossa, essa mulher foi amor. Não. E aí eu não acredito nisso, não. Tanto é que e o amor da vida dela foi o Bernadotte. Foi. Só que o Napoleão era aquele cara assim, que tipo, sabe aquele cara que quebra o seu coração e depois você vai passar linda por ele falando Mama, baby, olha o que perdeu, a criança cresceu. Literalmente essa música. Então, e aí é um romance de formação. Então a gente acompanha ela dos 14 aos 50 e poucos anos, assim, quando ela é coroada rainha. O livro termina com uma puta coroação, assim, tudo detalhado, então, pra quem gosta disso, né? Aquela coisa muito legal. Grandiosa. E ela se sentindo finalmente à vontade, porque também tem essa questão, né, no livro. Eu quero ler a última frase. Ela do nunca livro. se sentiu pertencente e tudo mais. Ela, já me arrepiei, de verdade. Ela escreve assim, na última frase do livro. Papai, já escrevi toda a história, nada mais tenho a acrescentar, pois a história da tal cidadã já terminou. E agora, princípio a história da rainha. Maravilhoso. E aí, eu pesquisei. Você pesquisou também? Pesquisei. Você viu que ela era doidona? Eu vi. Você viu que depois que ele faleceu, o marido dela, ela começou a ter uns hábitos assim, tipo assim, ela dormia o dia inteiro, ela acordava à noite, tomava café da manhã. Das pessoas, 3 horas da manhã. Café da manhã à noite, assim, era, né, muito doido, assim. Ela era doidona. Uma outra coisa no livro que eu acho importante a gente ressaltar também é que o começo tem uma importância muito grande nos direitos do homem, né? Que da Revolução Francesa. Mas os direitos do homem eram literalmente direitos do homem, né? Não era da homem, mulher. não era nada. E o quanto isso até pra ela, como mulher, era algo meio importante, assim, né? Mesmo que aquilo não atingisse ela diretamente. Mas eu acho que a importância que ela deu a isso tem mais a ver com o afeto que o pai dela tinha por os direitos do homem, né? Do que ela ter esse patriotismo, entendeu? Era uma herança do pai. Tipo, o meu pai era assim, é meu dever ser assim, igual meu pai era, sabe? Eu acho que ela, tipo assim, amava a França e tal, mas ela, não sei. Ela era bem... gostava da Revolução, né? Ela amava Paris, né? Ela amava Paris. É isso. É isso. E você, qual é a sua nota? Olha, a princípio, esse livro deu um trabalho pra mim, né? Peguei ele emprestado, cara, e aí deu uns probleminhas nele, enfim. E ele é muito, muito grande, enfim. Mas depois, conversando sobre ele, pesquisando, e o que ele me fez, assim, o que ele suscitou em mim, o que ele me fez pesquisar, essa experiência diferente de leitura que eu tive, então eu vou dar 3,5. Nossa, Lívia, 3,5. Foi o livro mais lindo e importante da minha vida. Foi ótimo, mas assim, tudo bem também. Entende? E você? Você vai dar 5, eu dei né? 5. Mas é porque você tem mais história afetiva por trás dele. Não, eu gosto de livro assim. Eu gosto. Eu amo livro de formação, principalmente uma história feminina, principalmente com um relacionamento tão assim, e um príncipe, e um cavalo branco, entendeu? E coroação, e virou rainha. Então tá, mas ó, é um livro muito, muito bem escrito mesmo. Muito assim, bem escrito. E inclusive, como a gente tem leituras paralelas, né? É muito interessante fazer a comparação de uma escrita assim, de 1950, um pouco mais densa e também histórica, né? E uma agora contemporânea, que o próximo que a gente vai gravar é um dia agora de 2021, né? Também de uma mulher escrevendo, Lorena Portela. O livro é O Primeiro Eu Tive Que Morrer. E é muito legal você fazer esse contraponto das formas de escrita, o quanto o atual ele é rápido, né? E o antigo ele, não sei... Tem ele mais detalhes, tudo, assim, ele cozinha as coisas, faz com que você assimile mais, né?
Então, foi muito interessante. Por isso que eu dou 3,5. Mas é isso. Vamos falar, então, o que a gente leu? O que você leu? Antes de eu ser engolida pela bolha da sociabilidade, eu terminei uns livros que eu já tinha começado, né, no mês passado. Então, eu terminei Ânsia Eterna, que é um livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, uma escritora. Eu amo! Você já leu alguma coisa dela? Eu li A Falência? Não. Calma, ela é a do Diário de Marta, né? Não sei, eu só conheço esse É livro aqui porque dela. Júlia, agora eu fiquei confusa. Júlia Lopes de Almeida. Não, mas ela é das antigas, assim, Eu acho carioca. que é ela, eu acho que é ela. Aí eu li também Antônio, da Beatriz Bracher. Essa escritora, ela veio pra feira literária aqui, então eu li o livro dela, achei incrível também. É um livro, assim, tipo... não vou explicar, senão vai delongar muito, né? Eu li também Yoga Sutra do Patanjali, ou Patanjali, Mas um livro só fala do pra yoga, gente, né? é um livro de romance? O Antônio? É um romance que é como se o menino... um menino não, né? O personagem, ele fosse entrevistar várias pessoas da família dele pra saber sobre o pai, né? Que ele não teve muito contato com o pai. Ah, tá. E aí são depoimentos, na verdade. Os Legal. capítulos são depoimentos dessas pessoas. Parece ser bem curtinho. É um diálogo. É como se essas pessoas estivessem conversando com você. É ótimo. Tá. Super recomendo. Aí li esse de yoga, né? Aí li o da Desirê. Mas esse de yoga é literalmente um livro de yoga? É, sobre esse tá. Patanjali. Ixi, posso estar falando errado. Ele foi um cara foda da yoga, né? E aí, então, são sutras que ele escreveu. E aí eu li um livro que comenta sobre esses sutras. Ah, tá. Bem legal. Aí li o da Desirê, né? Li o próximo que a gente vai comentar, que é o Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. E eu li um livro mais voltado para minha área, que é um livro sobre mediação de leitura, que chama Os Fios da Narrativa, da Renata Rossi. E é isso, Laila, não se represente, por favor. Sabe o que eu li? O Parque das Irmãs Magnólias. Magníficas, Magníficas. Né? Cara, misturei. Esse livro foi muito baque pra mim, assim. E é da Camila Sousa Vilauda, né? E está disponível no Kindle Unlimited. a gente tá falando com a vendedora oficial aqui. Ela super faz propaganda do Kindle Nossa, Unlimited, forever. mesmo. Nossa, esse livro é muito bom, É gente. muito bom. Eu li em uma tarde. Eu li, eu sorri, eu chorei. É muito triste. Eu chorei. Também, né? É sobre a história dos travestis, eu recomendo. né? É uma literatura fantástica. Fantástica. Mas assim, é muito desse mundo dos travestis, assim, né? A gente entra num lugar que, pelo menos pra mim, ele era desconhecido, né? 100% desconhecido. E aí você pega uma empatia, assim, num muito nível... grande. Você fala, cara, que Muito foda grande. viver assim, né? Aí eu li um livro, Lívia, que eu acho que é a sua cara, eu acho que você vai adorar. Que é Todos Nós Estaremos Bem, do Sérgio. Gente, eu anotei o livro, mas eu não anotei o autor. Ele é brasileiro, muito bom. É sobre o quê? Cara, é sobre um casal da ditadura, em que ele era de direita, publicitário, e ela é de esquerda. Todos Nós Estaremos Bem. Cara, é um livro muito Sérgio bom. Tavares. Sérgio é o nome do Tavares. escritor. Ele escreve divinamente, divinamente. Aí depois eu li Clara e o Sol, do Rujo Chigo. E é muito lindo, gente. Mas eu chorei. Como eu chorei. Seria um livro interessante de onde a gente abordar aqui, porque... Bacana. Aí eu li 100 Anos de Solidão. Que na verdade é 200. A Laila, cara... Kill, me perdoa, Kill. Mas assim, ele é 200 Anos de Solidão porque ele é muita informação e pouca informação ao mesmo tempo. Mas eu acho muito doido você não ter gostado, porque é muito fantástico, assim. Eu gostei, só que eu acho que eu ainda não tenho maturidade suficiente pra gostar, então eu não gostei. Entendi. Entendeu? Pode ser que mais pra frente. Daqui 10 anos eu vou ler 200 Anos de Solidão. A gente pode combinar, eu também leio de Vamos, novo, porque eu também não tive uma anos. experiência. A gente Daqui tá em 10 anos. 2034. 2034 A gente vai lê ler. e vai gravar aqui o podcast, porque ele vai existir até lá. Espero que o mundo também. Enfim, e tem essa. Por último, eu li um livro que eu li pra faculdade, mas que babado! Confissão de Lúcio, do Sacarneiro.
Se você não leu, leia. Ele tem 100 e poucas páginas. Só vou falar uma coisa. Chega no momento do livro em que os dois amigos... Um amigo percebe que tá comendo a mulher do amigo pra comer o amigo. Ô, louco! Entendeu? Pra sentir o sabor. João que amava Maria, que amava Joana, que amava Vitor, que amava Vitor. Mais ou menos isso. Mas a mulher era uma vagabunda. Ô, louco, não, ela deu pro amigo do marido e pra Portugal inteiro. Mas é isso aí. Leia, sério. É muito bom. Eu tô viciada nesse livro. E tire as suas próprias conclusões. É isso. Bom, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração. Beijos.